Porque você vê, tem pessoas que ela gosta de falar a verdade, sim ou não? Ela gosta muito de falar a verdade. Ela diz assim: eu vou falar umas boas verdades para fulano, beltrano e o cicrano, não é assim? Mas ela mesma não gosta de ouvir o quê? A verdade. Ela gosta de falar o quê? Para as pessoas. Mas quando alguém fala a verdade dela, nua e crua, ela não se agrada. Ela se irrita. Discute. Diz que não é bem assim. Mas ela gosta de falar o quê? A verdade. Mas quando Deus nos exorta, por exemplo, Ele nos encoraja a mudar. A exortação bíblica, a exortação que vem do Senhor, quer seja por meio de um pastor, independente da idade desse pastor, se ele é um jovem pastor, se ele é um pastor mediano, maduro, isso não faz a menor diferença. Não importa quem seja o pastor, claro, ele tem que ter testemunho de vida, mas não importa quem seja o pastor. O que importa é a mensagem que sai da boca dele. Se ele é jovem, se ele tem menos idade do que você, se ele tem menos tempo de igreja do que você, ou se ele tem o mesmo tempo de igreja, se foi obreiro junto com você, se foi membro aqui nessa catedral, não importa. Ou se ele é mais antigo, mais experiente, isso não faz a menor diferença. O que importa é a mensagem que sai dali, é a exortação que Deus vai dar à igreja por meio daquele pastor, por meio daquele obreiro. E essa exortação, ela vem com o único intuito, não é de humilhar a pessoa, não é de constranger a pessoa, não é de fazê-la se sentir envergonhada, humilhada, não. Mas é para encorajar ela. Encorajá-la o quê? A se examinar, olhar para dentro de si e buscar a mudança. Por que eu estou sendo exortado? Por que eu estou sendo corrigido? Por quê? Eu estou sendo corrigido. Abra aí a sua Bíblia para você entender. Já vamos começar lá em Hebreus. Por que eu estou sendo corrigido? Porque a palavra de Deus diz assim. Versículo 6, porque o Senhor, é o Senhor ou é o pastor? Porque quem exorta, quem está escrito aí? Porque o Senhor, 12 versículo 6, porque o Senhor corrige, Ele corrige. Imagine, eu lembro que quando a gente aprontava, quando era criança, você lembra disso, né? A correção da mamãe era uma. Sim ou não? É ou não era? A senhora que era mamãe era assim. Sim ou não? Oh, meu filho, meu bebê, bebê da mamãe, não faça mais isso. Sim ou não? Sim ou não? Mas e a correção do papai? Como é que era? Hã? Como é que era a correção do papai? Hã? Você já vinha como? Quebrantado. Eu lembro que uma vez, meu irmão falou assim para mim, ó, papai vai te dar uma surra. Papai vai te dar uma... Quando falava isso, que vinha mesmo. E vinha mesmo. E quando eu cheguei, entrei na presença do papai. Você fez isso, rapaz, a diferença. Tem nada de bebezinho, não. Eu era muito mais... Hoje eu estou branco, mas eu era bem queimadinho lá do sol do Rio de Janeiro, o dia todo soltando pipa, aquela molecada toda, aprontando. Você fez isso? Sim, senhor. Fiz, pai. Eu desmontei a surra.
a surra que eu ia levar já caiu por terra. Porque ele viu que eu fui verdadeiro, sincero. Mas ele não deixou de quê, gente? Lê lá em cima. De o quê? Em amarelo. Amarelo. O que está escrito? Ele não deixou de me exortar concernente ao meu erro. Ele me encorajou a mudar. Então o erro, a exortação que nós vamos ouvir de Deus aqui, não é para te acusar do teu pecado, das tuas fragilidades humanas, mas também para abrir o seu entendimento da religiosidade que pode e é uma pedra de tropeço para que a pessoa não entre no reino de Deus. Então, a palavra exortação significa isso: encorajamento, estímulo, incitação, mas também ela é o quê? Conselho. Foi o que o meu pai fez. Ele me aconselhou a não fazer mais aquilo ali. Ele me encorajou, ele me estimulou, ele me incitou e me deu conselho. E no final disso tudo, ele me advertiu. É o que nós vamos ouvir aqui agora. Então, se você quer a sua salvação, se você quer alcançar a eternidade com Deus, o apóstolo Paulo diz que todo homem, mulher, esteja pronto, ele seja tardio no falar, ou seja, em outras palavras, agora não é o momento para você falar, mas esteja pronto para você ouvir a Deus. Porque agora ele vai te exortar. No capítulo 11, 1 Coríntios 11. Versículo 17. Podemos ler? Está lendo a Bíblia pouco, hein? Aqui já está aberto. 1 Coríntios 11, versículo 17. Então ele diz: a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Não vos louvo. Quer dizer, ele não estava nada satisfeito com a atitude de alguns cristãos na época, na igreja de Coríntios. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para o quê? Pior. Olha só, olha como estava a igreja. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, ou seja, congregai, há entre vós dissensões. E Paulo diz, e em parte o creio. E até importa que há entre vós heresias. Olha só, você sabe o significado da palavra heresia, sim ou não? Herege, né? Aquele que profana, aquele que é profano. Olha só, ele diz, para que os que são sinceros se manifestem em vós. E Paulo diz assim, de sorte que quando vos ajuntais, versículo 20, num lugar, não é para comer o que, gente? A ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Olha só como é que estava a situação dessa igreja. Antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro que? Embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Então Paulo continua dizendo, não tendes porventura
casa para comer e beber? Quem chegou agora é 1 Coríntios 10, tá? Quem chegou agora é 1 Coríntios 10, estamos no versículo 22. 11, 1 Coríntios 11, estamos no versículo 22. Não tendes porventura casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? E olha só o que Paulo fala aqui. E envergonhais os que não têm. Que vos direi? Louvar-vos. Ei! Então Paulo diz, nisto não louvo. Nos dias de hoje, o que isso significa? Por exemplo, da última Santa Ceia até essa de hoje. Da última Santa Ceia até essa de hoje. Você precisa fazer um exame, olhar para dentro de você, olhar para o seu coração, seu comportamento, suas atitudes, seus pensamentos. Como você tem se comportado com as pessoas com quem você vive? Será que as pessoas que estão no seu mundo, né? Que cada um tem o seu mundo, tem o seu trabalho, sua família, a escola, a faculdade, as pessoas com quem você negocia, trabalha, faz negócios. Essas pessoas, pelo seu testemunho, elas vão chegar a Cristo? Elas vão chegar até o Senhor Jesus? Se não, então o apóstolo Paulo, ele diz, então nisto não vos louvo. Quer dizer, você está vindo à igreja, você até se batizou nas águas, devolve o dízimo certinho, oferta, faz seus votos, tudo certinho. Mas fora da igreja, o seu testemunho não é louvável. Seu comportamento nas redes sociais não é louvável. Não é louvável. Você, como um representante de Deus, porque é isso que nós somos, você dá mau testemunho. Você envergonha o nome de Cristo. É isso que você precisa refletir. Então a Santa Ceia é o momento que a gente tem que tirar para repensar na nossa comunhão com Deus, na nossa vida, no nosso testemunho. O apóstolo Paulo, ele diz, porque o que recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Em seguida ele disse, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de quem? Então ele diz mais, a gente vai concluir já. Semelhantemente também, depois de que? De ceiar, versículo 25, tomou o cálice dizendo, este cálice ele está afirmando, o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quer dizer, memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor. E ele diz no final, até que venha. Olhe para mim, até o final. Por isso que nós cantamos esse louvor. Senhor Jesus, eu não entendo espinhos. Mas se a cruz é o fim deste caminho, quer dizer, me dá graça. Porque não vai ser fácil não. Todo dia eu tenho que me examinar. O apóstolo Paulo diz isso. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Em seguida ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quer dizer, se examine. Fique de pé, por gentileza, com a Bíblia nas mãos. Nós vamos concluir já e buscar. Ele diz, examine-se, olhe para dentro de você, olhe para o teu coração, olhe para as suas atitudes.
Da última Santa Ceia até essa agora, como é que você se comportou? Você falou alguma mentira? Que a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela não mente. Ela mente? A pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela mente? Ela fala meias verdades? Não. Ela é sincera. É o que o apóstolo Paulo falou no início. Vocês são assim, mas eu entendo porque vocês são assim. Porque os verdadeiros sinceros é que aparecem nessa hora. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não mente, ela é sincera, ela é verdadeira. Ela se examina, a gente tem que se examinar todo dia. Da última Santa Ceia para essa Santa Ceia. Você tem certeza ainda da tua salvação? Você está seguro da tua salvação? Se hoje fosse a tua última Santa Ceia, se hoje fosse a tua última Santa Ceia, quantos obreiros morreram segurando a bandeja da Santa Ceia, na hora da reunião? Quantos membros que vieram para a reunião, assistir a reunião, sentaram, cochilaram, dormiram e ali não acordaram mais. Só ligar para a família e dizer, olha, sinto muito porque ela morreu, mas estamos felizes porque ela está com Jesus. Só vem buscar o corpo, porque ela não está mais aqui. Quantos só veio buscar o corpo, mais nada, porque a alma Jesus já tinha levado. Examine-se, pois. Sabe por quê? Olha só o que ele diz no versículo 30. Quem come o corpo de Cristo e bebe o sangue dele indignamente, por causa disto o quê? De comer o corpo, de beber o sangue indignamente, ou seja, de viver uma vida religiosa, errada. Há muitos doentes, há muitos entre vós fracos e doentes. Fracos e doentes aonde? No espírito, na fé, desanimado, religioso. Fracos e doentes na fé. Porque se nós, olha só o que o apóstolo Paulo diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos. Mais uma vez ele diz por quem? Pelo Senhor, para não sermos condenados com esse mundo. Sabe o que Deus está fazendo aqui agora? Pode fechar a Bíblia. Sabe o que Ele está fazendo aqui agora? Ele está te exortando para que você não seja condenado com esse mundo. Se examine, avalie-se a si mesmo. Não pense você que já está na igreja, pastor, obreiro, esposa de pastor, seja quem for. Se esse é o preço, eu não entendo o espinho, Senhor. Mas se a cruz é o fim desse caminho, então me dá graça. Tem misericórdia de mim. Tem compaixão da minha alma. Porque é o mais importante de tudo, é a nossa salvação. Não tem coisa mais preciosa do que ela. Não há nada mais precioso do que a nossa salvação. Pense nisso. Na Catedral da Asa Sul, EQS 212-213, em frente à estação de metrô 112 Sul.